манифестация такая историческая. Вот, уже начинается. До следующего включения, друзья. No Cazaquistão, um civil e 3 polícias foram mortos e várias pessoas ficaram feridas num ataque armado no centro da cidade de Almaty. De acordo com várias testemunhas, um homem vestido de preto apareceu na rua com uma arma e disparou contra a esquadra de polícia local. Mas, ao que tudo indica, pode haver mais que um atirador, sendo que um deles foi imediatamente detido. É um homem de 27 anos, aparentemente suspeito de um outro crime que ocorreu há uma semana. Os autores do atentado terrorista no aeroporto Atatürk, segundo as autoridades turcas, eram originários da região autónoma do Daguestão e das ex-repúblicas soviéticas do Uzbequistão e Quirguistão. Ankara aponta para a responsabilidade da organização terrorista Estado Islâmico. O Daesh não reivindicou o ataque, como aliás nunca reivindicou nenhum ataque terrorista em território turco. Circulam nas redes sociais vários vídeos e fotos do ataque bombista da passada terça-feira, que fez pelo menos 43 vítimas mortais e mais de 230 feridos. Um vídeo obtido pelo jornal turco Birgun mostra passageiros e pessoal do aeroporto em fuga e um homem vestido de preto durante o ataque terrorista. Segundo o jornal, as imagens são da zona do check-in do aeroporto internacional Atatürk. O diário turco Yeni Safak atribui a responsabilidade pela organização do atentado ao checheno Ahmed Shatayev, identificado na lista das Nações Unidas como um dos estrategas do Daesh encarregado do treino militar dos extremistas de língua russa. Esta quinta-feira, a polícia turca prendeu em Istambul 13 indivíduos, 3 dos quais estrangeiros, e em Esmirna outros 9 são suspeitos de cumplicidade com os autores do atentado em Istambul e de recrutamento e financiamento do Daesh. Segundo o diário turco Hurriyet, um dos bombistas suicidas tinha entrado na Turquia vindo de Raqqa, na Síria. Centenas de pessoas manifestaram-se na capital da Arménia para denunciar a venda de armas da Rússia ao Azerbaijão. O protesto foi convocado depois dos confrontos recentes que fizeram pelo menos 110 mortos na região de Nagorno-Karabakh, disputada por arménios e azeris. A Rússia é o principal fornecedor de armas aos dois países. Aparece nos fichários do caso dos documentos do Panamá o maior caso de fuga de informação ligado a empresas offshores. Entre os rostos expostos estão, no entanto, vários amigos de Vladimir Putin, apontados como prováveis testas de ferro do antigo agente do KGB. A forte amizade com Sergei Rolodogin terá nascido no final da década de 70 na cidade que hoje é conhecida como São Petersburgo. É este homem, que acaba por vir a ser conhecido como um dos maiores violoncelistas do mundo, que apresenta a Putin a primeira mulher e é escolhido para padrinho da filha mais velha. Além de Rolodogin, os documentos apontam para outros homens próximos de Vladimir Putin. É o caso de Arkady Rotenberg, o amigo de infância que se tornou multimilionário, e Yuri Kovachuk, um banqueiro russo. Homens que, além da amizade a Putin, têm outra característica em comum: uma ligação ao Banco Rossiya, com sede em São Petersburgo, uma instituição que terá utilizado os serviços da Mossack Fonseca, uma firma de advogados com sede no Panamá, com representação em mais de 40 países, para criar empresas em paraísos fiscais. As sociedades ligadas a Rolodogin eram geridas por uma empresa que agia em nome do Banco Rossiya
Estas empresas, por sua vez, recebiam empréstimos do Banco Comercial Russo e emprestavam esse dinheiro, a juros mais altos, a outras empresas offshores. Outro banco ligado ao caso é o Banco Comercial Russo, no Chipre, subsidiário do Banco Estatal Russo, VTB. De acordo com os documentos divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, Rodogin terá desviado mais de 2 mil milhões de dólares com a ajuda de bancos e sociedades fictícias. A pista leva o dinheiro até uma estação de esqui, onde a filha de Putin se casou em 2013. Coincidência ou não, 2 anos antes, a empresa Standalwood empresta 10 milhões de dólares a outra empresa offshore pertencente a Kovachuk, amigo de Putin, que detém a referida estância de esqui.